A verdade é que estereótipos nem sempre são totalmente falsos. Hoje queremos comentar sobre um estereótipo brasileiro que é bem popular e que nós temos visto que muitas vezes ele é verdadeiro. Vem com a gente descobrir do que nós vamos falar em mais um episódio de Don't Panic, Keep Speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Você sabia ou já percebeu que o brasileiro é bem-humorado? Até em momentos trágicos, o brasileiro é muito bem-humorado, até em excesso em algumas ocasiões, porque ele consegue fazer piadas, memes, brincadeiras com coisas que são tristes, ou em momentos que são tristes. Eu não sou nenhum psicólogo, mas é verdade que tem pessoas que até explicam esse tipo de reação, e talvez essa fuga de usar a comédia para lidar com tragédias seja algo até um pouco natural do ser humano. Mas eu acho que é quase inegável que os brasileiros têm essa fama internacional de ser uma cultura muito descontraída, de ser uma cultura que brinca muito com as coisas. E como falamos no início aqui, nem todo estereótipo é mentira, né? Então, eu acho que, de fato, pelo menos como brasileiro, a impressão que eu tenho é que esse é um estereótipo, uma fama que o brasileiro tem de ser muito brincalhão, de ser descontraído, a criatividade do brasileiro e como o brasileiro lida com os desafios, recorrendo ao humor, é algo que é verdadeiro. Em um episódio anterior, nós comentamos sobre a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a grande tragédia que devastou todo o estado, estradas, pontes, casas, cidades inteiras debaixo d'água. E nesse episódio a gente resolveu comentar algo que a gente também percebeu enquanto acontecia essa tragédia, que confirma exatamente esse assunto, esse estereótipo de que o brasileiro brinca com tudo. Durante esse evento, essa tragédia, esse desastre natural, a gente comentou no outro episódio que muitos vídeos circularam na internet com cenas tristes, né, da realidade que muitos estavam passando. Mas é verdade também que deu para ver muitos vídeos, ou pelo menos alguns, em menor quantidade, mas deu para notar algumas pessoas reagindo com humor na medida do possível, claro, diante dessa situação. Tem algum exemplo para compartilhar, Érica? Sim, você me mostrou um vídeo. Eu não sei se você recebeu ou se apareceu para você no Instagram. Era um vídeo... Eu tô rindo porque é trágico, gente. É trágico. O pessoal aqui no Rio Grande do Sul, no meio do alagamento, mas eram 3 vizinhos que moravam num prédio, e daí o vizinho do andar mais alto pegou uma cerveja e estava jogando pela janela para os 2 vizinhos dos andares de baixo. E você olhava ao fundo da filmagem, tinha água por tudo. Tava tudo alagado a cidade ali em volta. Mas o brasileiro estava ali bem feliz, compartilhando a cerveja com o vizinho em meio à tragédia. Esse exemplo me lembrou, se você lê os comentários ali, você vê muita gente criticando, outros aplaudindo, mas a maioria comenta exatamente sobre essa capacidade que o brasileiro tem de sorrir em momentos de desespero, de tristeza, de tragédia, ou de pelo menos tentar gerar algo que traga algum humor. Aliás, inclusive, é bom comentar que esse vídeo especificamente não era da tragédia, pelos comentários pelo menos, atual. Era um vídeo antigo que usaram para ilustrar a situação atual. Mas mesmo sendo um vídeo antigo, era uma tragédia semelhante. Era uma enchente e a água estava bem alta na cidade e o pessoal do prédio trocando cervejas ali. Ainda tinha gente no comentário do vídeo perguntando por que não usa o elevador. E outras pessoas responderam, obviamente, porque devido à catástrofe devem estar sem luz. Aí alguém disse, mas por que não usaram a escada? Sempre tem alguém questionando, né? Nos comentários.
E aí outras pessoas respondiam, mas pela escada não é tão divertido, né? Quanto jogar a cerveja pela sacada. O ponto é que não é rir da tragédia dos outros e não é rir do sofrimento dos outros. Mas em um momento em que tantas pessoas só compartilham cenas tristes e que abalam emocionalmente, existem também muitas pessoas capazes de trazer um tipo de humor, que para algumas pessoas pode ser humor mórbido, e eu sei que isso acaba ofendendo até algumas pessoas, mas por outro lado, ajuda algumas pessoas a lidar com o sofrimento, com a tristeza, e tirando essa tragédia, tirando esse humor referente à tragédia, o brasileiro no geral, eu acredito que tem essa habilidade de fazer piada com tudo. Tanto é que eu já vi outros perfis de pessoas estrangeiras, pessoas de outros países que moram no Brasil, comentando exatamente essa incrível fábrica de memes que é o Brasil. Como o povo é rápido em fazer piada ou em criar e gerar memes e compartilhar humor. Da onde será que vem tanta criatividade, hein, Érica? Olha, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que está no sangue, no DNA do brasileiro. Porque eu tenho que confessar aqui agora, eu também falo algumas coisas assim, para dar risada em meio à tragédia. Eu acho que o brasileiro ele é um povo tão sofredor que, como eu já comentei, ele descobriu maneiras de fugir desse sofrimento ou de rir do próprio sofrimento, da própria tragédia, da própria situação ruim. Isso foi se espalhando, né? Realmente, eu não consigo pensar, você citou um exemplo, né? De pura comédia. Eu não cheguei a ver tantos exemplos agora com essa tragédia do Rio Grande do Sul. Mas como eu já comentei, é porque eu acho que também as notícias ruins e notícias falsas, infelizmente, se espalham absurdamente mais rápido do que essas outras coisas, né? E como eu também já falei, mesmo quando tem um quê de humor, né? Ou quando alguém tenta brincar com alguma situação, claro, sem ofender quem está passando por algo ruim, ainda assim, isso acaba ofendendo alguns que acham que esse assunto não deve ser tratado como comédia. Mas entre a gente mesmo, né, Érica? Talvez a gente receba um cancelamento aqui por comentar isso, mas a gente procura também, mesmo quando acontece alguma coisa com a gente mesmo, às vezes no momento a gente fica triste, claro, e sabe, quando alguma coisa errada acontece, sei lá, fura o pneu numa viagem, uma tragédia menor, né? Não uma tragédia grande como essa que a gente tá vendo, mas tragédias pessoais, assim, coisas que nos afetam pessoalmente. Pouco depois a gente acaba conseguindo brincar, exagerar a situação e contar ela como algo que é aquela velho ditado, né? Não adianta chorar, né? Vamos rir. Ou alguma coisa assim, né? Tem um ditado assim, não tem, Érica? Não lembro exatamente qual é o ditado agora. Mas eu lembrei de um vídeo que eu até te mandei. Um influenciador fez até baseado na situação que a gente está enfrentando agora aqui no Brasil, que é em relação a toda essa catástrofe e doações. Porque tem muita gente incentivando fazer doações, pessoal do governo, influenciadores, até pessoas assim particulares estão fazendo bastante movimento para incentivar as pessoas a doar. E esse influenciador fez um vídeo bem engraçado em relação a isso, porque infelizmente muitas pessoas não têm noção do que doar. Então a pessoa às vezes acaba doando qualquer coisa que tem em casa, não serve para mim, mas de repente serve para os outros. E daí no vídeo ele cita cueca suja, o sapato só tem um pé, ou manda roupa furada. E não é isso, né, gente? Quando a gente vai doar, a gente doa coisas que tem condição de outros estarem usando. Garrafa d'água pela metade. Mas a verdade é que ele fez esse vídeo porque, infelizmente, tem algumas pessoas meio sem noção e, na melhor das intenções, querendo ajudar o próximo, doa, mas doa essas coisas, que na verdade é lixo, né? E tem gente que eu imagino que nem seja na melhor das intenções, mas enfim, acontece, né? E esse é um belíssimo exemplo que a Érica trouxe de criatividade e de humor informativo. Então esse episódio, o foco dele é esse estereótipo brasileiro de gerar humor e de conseguir fazer piada com quase tudo
mesmo com tragédias. Ponto final. Esse é o assunto. Aí nós mencionamos essa última tragédia, que é uma tragédia muito maior, de proporções muito grandes. Então, obviamente, tem que ter cuidado ao brincar com isso, ou a usar humor nessa situação. Mas esse criador de conteúdo que a Erika citou, ele conseguiu fazer isso de uma maneira simplesmente perfeita, porque o vídeo é muito engraçado e a Erika talvez vai até compartilhar com a nossa comunidade exclusiva nos Patreons esse vídeo para vocês, quem não assistiu ainda, assistir. E ele conseguiu fazer isso, né? Fazer algo engraçado. O vídeo é engraçado, é bem no mesmo estilo de outros vídeos que ele faz, com situações engraçadas, mas ao mesmo tempo tem o objetivo de informar para que o pessoal não faça isso, que é uma coisa que poucas pessoas falam nesse momento. Todo mundo fala de doar e ninguém fala o que doar, que, embora seja óbvio, tem aquele velho ditado: o óbvio precisa ser dito. E qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você também é alguém que, na medida do possível, gosta de usar humor como um escape para situações tristes? Você é a favor desse humor mórbido, com equilíbrio, é claro? Ou você é mais sério? Acha que com coisas tristes não se brinca? Esse foi mais um episódio de Don't Panic! Keep speaking Portuguese!